música, muito bem inspirado por Deus. Deus é maravilhoso. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Se não estão completamente, vão ficar, amém? A Bíblia fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Eu já vi que alguns corações começaram a se alegrar, porque os rostos já estão começando a transparecer essa alegria que vem de dentro, amém? Amado, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração e na verdade eu perguntei ao Senhor e ele durante o dia não me deu nada, e o pastor Lucas falou comigo qual o tema. Eu digo: pastor, até agora nada. Cheguei aqui de frente à igreja e até agora nada. Fiquei no carro e até agora nada. E eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu digo: deixa Deus falar conforme Ele quer. E quando eu cheguei ali, minha esposa perguntou: e aí, já chegou? Eu digo: está chegando. E quando veio esse último louvor agora, quando ele faça como queres, aí a palavra chegou, amém, amados? Então Deus é quem vai fazer conforme aquilo que estamos precisando. E falando, vocês já viram, se ele diz faça como queres, e eu comecei na ministração aqui, inspirado por Deus, falar do coração. Deus está trazendo uma palavra hoje à noite sobre como está o nosso coração. Em que sentido? Estamos vivendo uma performance ou estamos com o coração quebrantado diante do Senhor, sincero diante de Deus? E a gente vai ver algumas passagens onde Deus escolheu grandes pessoas para executar grandes coisas aqui na terra pelo coração, amém? E a gente pode entender pela palavra, a gente vai passear em alguns textos, creio eu, que não importa o que você está fazendo hoje, não importa o que eu esteja fazendo hoje, o que Deus quer é o nosso coração como ele está hoje, amém? Porque Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Nós estamos às portas dos 3 anos aqui na igreja, né, pastor? Nós estamos às portas dos 3 anos. Como está o nosso coração pelo esse aniversário que está por vir? Como é que eu estou com essa visão que foi dada ao pastor Lucas aqui em Posto Boi, Lucilene e sua família? Como é que meu coração está quando eu escuto vai ter um aniversário? Eu estou falando como igreja de Posto Boi, amém, amados? Como o seu coração está quando vai ter o aniversário? É só mais um momento, é só mais uma data expressiva? Ou você se alegra em você não ser um número, mas sim alguém que está contribuindo para que esse evangelho seja propagado aqui e em outros lugares? É isso que devemos olhar para aquilo que estamos fazendo dentro da nossa igreja local, para ver se estamos somando, não só pega essa caixa comigo aqui, ou aqui no louvor, como é que estamos somando com o nosso coração? Aleluia! Porque podemos estar fazendo alguma coisa para o Senhor, de uma boa performance, fazendo de algo que esteja até agradando aos olhos naturais, mas o nosso coração não está alinhado com a nossa liderança. E como dizia minha mãe, que eu falei agora há pouco, coração é terra que só Deus anda. Então a minha performance e a tua performance tem que estar alinhado com o nosso coração. Eu posso até aqui, chegar aqui e fazer um bom oratório, uma boa pregação, mas se o coração não estiver alinhado, Deus não recebe. Aleluia. Vocês são abençoados, são, pela misericórdia de Deus. Mas eu mesmo não sou, porque o coração não está alinhado. Então, se Deus começa pelo coração, nós temos que entender que temos que vir para a fonte, para o coração. Por isso que é dele que procede as fontes da vida. É dele que eu digo sim e o amém da parte do Senhor que vem. É dele onde eu digo vai acontecer ou não vai acontecer. Aleluia. Não, mas eu disse até sem querer. Ei, mas está vindo de dentro. Nós temos que tomar cuidado do que estamos falando, porque tudo procede do coração. E voltando para o que está por vir aqui como igreja de Poço do Boi, hoje é noite. Se Deus me trouxe a palavra agora, é porque Ele tem algo específico para a igreja de Poço do Boi. Então Deus não está hoje aqui me usando para dizer a você: oi, eu não conheço a sua vida. Você conhece a sua vida. Então hoje não é noite. Nós sabemos que só um que ficou para condenar foi Satanás, amém, amados? Para julgar foi Satanás, para envergonhar foi Satanás. Já o Espírito Santo de Deus, ele nos traz a palavra para que venhamos nos arrepender.
Então, se Ele me trouxe hoje aqui e o meu coração e o teu coração não está alinhado conforme Ele quer, é noite de arrependimento. Porque a palavra arrependimento no original é mudança de direção. Então, se eu estou indo aqui e não estou nem percebendo que meu coração foi se perdendo no caminho, mas eu estou servindo, mas meu coração foi se perdendo. Eu estou indo aqui, mas meu coração foi se perdendo. Aí Deus vem e me traz de arco verde para dizer: ei, pega o teu coração e coloca no caminho. Aleluia. Eu e você tem que entender que Deus não é como os homens. Os homens veem o exterior, porém Deus vê o coração. Podemos ter um dos maiores exemplos, uma das passagens mais conhecidas, o profeta Samuel, quando é enviado à casa de Jessé, porque de lá se proveu de quem? De um rei. Mas ele era o quê no momento? Cuidador de ovelhas. Aleluia. Só que Deus estava vendo o coração. Mas os irmãos e sua família, quem conhecia, estava vendo o quê? O cuidador de ovelhas. Aleluia. Não sei como é que você se enxerga, amada. Ou que você deixa as pessoas enxergarem você. Quando Deus vê o que está acontecendo, Davi, quando mata o urso e o leão, Deus já estava com ele. Porque ninguém mata o urso e o leão. Aleluia. Só que Deus já estava vendo o coração dele, Deus já tinha algo maior para ele. Então vai ter coisas na tua vida e na minha vida que nós vamos estar travando batalha, onde Deus já está vendo o nosso coração. Aí onde Ele vai ter algo expressivo para a nossa vida, para ser exemplo, para ser gritante, vai ser quando Ele vê o nosso coração, lá quando estava com o urso e com o leão. Aleluia, aleluia. Amado, hoje é noite. Você não veio para aqui por um acaso. Os que vieram de Arco Verde, os que já estão no Posto do Boi. Você não veio porque hoje é o culto de terça. Você veio porque Deus marcou o encontro para alcançar o meu e o teu coração. Porque não adianta, em negócios, no natural, a gente estuda, a gente se aperfeiçoa no natural e a gente vai ser um bom profissional naquela área. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus não adianta eu ser muito bom em tudo se o coração não estiver alinhado. Aleluia. Primeiro eu vou estar com o coração alinhado com o Senhor. Aí aquilo que eu venho executar que nem eu sabia, aí as coisas vão começarem a acontecer. Porque ele encontrou um coração sincero. E a própria palavra diz que um coração sincero o Senhor não despreza. Amado, o que Deus é de mim e de você é o nosso coração. Se Ele ganhar o nosso coração, aí Ele tem tudo. 100% tudo de nós. Se Ele não ganhar o nosso coração, amado, iremos fazer conforme nós queremos. Por isso que esse louvor diz: faças como queres. E o Senhor passa 1 ano, 2, 3, e você canta na mesma coisa. Porque Ele não vai fazer quando Ele não tem um coração sincero. Aleluia. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida. Você que está aí sentado nesse momento, Deus tem um propósito na sua vida. Aquilo que Deus tem para você não terminou ainda. Não importa o que o povo está dizendo. Não importa a idade que você tenha. Não importa o grau de escolaridade que você tenha. Não importa as condições financeiras que você tenha. O que Deus quer é teu coração. Porque com Davi já existia guerreiros servindo a um maioral, ao rei. Vamos trazer para o dia de hoje. Já tinha alguém servindo ao presidente da república. Aleluia. E você era só um cuidador de ovelhas. Os irmãos de Davi já eram guerreiros, experientes. Já tinham travado batalhas. Já estava ali com o povo de Deus guerreando batalhas. E Davi não. Olha só como é interessante. Se eles estavam fazendo a vontade de Deus, servindo a um rei, que foi Deus que levantou Saul também, então ele já estava em movimento, ele já estava guerreando, ele já estava fazendo as coisas, ele já estava tocando, ele já estava cantando, ele já estava limpando. Aleluia.
E o outro nem tocando tá. O outro nem varrendo tá. O outro nem pregar prega. O outro nem dirigir o culto dirige. Aleluia. O bom de Deus é que ele é assim, amado. O profeta cheio de Deus olha para a aparência e diz: certamente. Ou seja, com todas as palavras, Deus escolheu esse aqui, Eliabe, forte, já estava travando batalhas. Aí Deus já dá logo um freio, diz: ei, para, porque o homem vê até onde os olhos podem olhar. Aí onde os olhos naturais não podem olhar é no coração. É aí onde Deus vê. Aleluia. Eu não sei contar você, amado, se seu coração não se enche de alegria em saber que Deus vê o teu coração, tem algo errado com a gente. Porque se seu coração está alinhado diante de Deus, você tem que dar de alegrias. Por mais que fora não esteja acontecendo nada. Porque você vai ter a consciência, não está acontecendo nada, mas Deus está vendo no meu coração. Eu não quero nem saber o que está acontecendo, mas Deus está vendo no meu coração. Essa é a motivação. Agora, se eu e você estiver fazendo as coisas aqui, mas no meu coração eu sei que não estou agradando a Deus, aí devemos nos preocupar. Por isso que não importa o que estamos fazendo hoje. O que vai importar diante de Deus é como está o meio do teu coração. Por isso, se Ele me trouxe aqui hoje à noite, não foi para te condenar, não foi para te julgar, não foi para... Eu não conheço você. Eu conheço você como irmão aqui da igreja. Acho que a maioria aqui, um outro aqui eu não vejo. Mas o íntimo só Deus conhece. E se decidimos servir a Cristo, tem que ser de coração. Aleluia. Aleluia. Se um irmão nos ofender, e aí qual será a minha, a tua atitude? Isso é muito sério, mano. Guardou no coração, não liberou perdão, não se soltou aquela pessoa, aparentemente vai estar tudo fluindo aqui na igreja. Aparentemente. Mas aquilo que Deus está vendo é teu coração. E a nossa mente cauterizada, o que é que vai acontecer? A mágoazinha vai ficar lá e ela vai sendo alimentada. Não, eu não, com fulano, não sei nem porque eu estou falando isso. Não, eu com fulano assim, sabe? Eu não tenho raiva dessa pessoa. Mas eu também só não quero muito contato. Amado, Deus morreu por essa pessoa. Deus morreu por mim cheio de defeito. E ainda eu continuo com defeito, mesmo nascido de novo. Então por que eu aponto para meu irmão que eu não quero como que se eu fosse o perfeito? Por que eu não me coloco na posição do imperfeito? E vou lá e digo: me perdoe, meu irmão. Aleluia. Me perdoe, meu irmão. Não, de que? Eu não sei nem de que era, meu irmão, mas eu achei que errei contigo, me perdoa. Aí Deus vê a intenção que foi correta. Aí diz: pronto, acabou de abrir uma porta do que eu queria fazer na sua vida. Eita glória. Amado, tudo está no nosso coração. Eu e você só vai avançar se o nosso coração estiver livre para as coisas do Senhor. É como esse copo, essa taça com água aqui. Se essa taça aqui está cheia de coisas que não agradam a Deus, e aquilo que Deus tem para colocar aqui dentro, Ele só vai colocar quando eu esvaziar esse copo. Essa taça, enquanto estiver aqui, não mais assim, sabe? Está tão bonitinha. Não está assim, sabe? Depois, estou nem beber agora, mas está aqui. Aí Deus diz: mas eu tenho algo melhor. Eu tenho algo melhor. Só que a taça somos nós, o corpo. Bonita, bem feita. Mas o que está dentro é aquilo que Deus quer. Aleluia. Eita, eu vim de argumento para exortar vocês, igreja. Receba como Deus cuidando de você. Lá em Provérbios fala que Ele corrige aos que amam. Então, se Deus está nos corrigindo com essa palavra, uma palavra um pouco dura, é porque Ele nos ama. Amém, amados? Porque poderia ser aqui uma palavra do que eu quisesse. O que é que eu faço para essas cadeiras correr aqui e a cadeira voar? Dizer o que você é, do que você tem, do que você pode, e que vai, e aqui, eita glória!
Só que se não viesse da parte de Deus, ia ser só um mover. E daqui a pouco passava. Mas essa palavra que Deus trouxe hoje, se eu e você colocar no coração aquilo que estamos recebendo hoje à noite, da parte de Deus, nós iremos crescer. Nós iremos avançar naquilo que Ele tem para nós. Amém, amados? Eu e você não podemos ficar parado achando que tudo que já está fazendo está sendo bom. Como assim? Não, assim, eu já sirvo na igreja. Pastor, eu sou o braço direito do pastor. Amado, se Deus está me trazendo hoje à noite para dizer essas palavras, se eu e você já estiver fazendo tudo isso, mas se não for com o coração alinhado diante de Deus, é só perca de tempo. A palavra é dura, mas é a verdade, amado. É perca de tempo, vai ser pesado, vai fazer com mau gosto. Hoje o meu dia foi muito corrido, agora eu estou falando muito. Você tem uma ideia, 6h40 eu estava tomando banho. Não tinha nem entrado no banheiro ainda, né? 6h40 nem entrado no banheiro. Eu disse, nós vamos sair de Arco Verde 10 para as 7. Olha só como foi meu dia. E quando eu estava ali, eu comecei a queda, a alma, comecei a orar em línguas. E comecei a colocar a minha vida na mão do Senhor. Porque eu não posso deixar as coisas do mundo, aquilo que eu tenho para resolver, afrontar a minha alma, deixar o meu corpo cansado e eu vim para aqui de qualquer jeito. Não. Eu digo, Senhor, me aquieta. E o Senhor começou a trazer refrigério. E o sono começou a bater, a boca começou a abrir, mas daqui a pouco o Senhor começou a trazer refrigério. E começou a trazer essa palavra ao meu coração, para que eu venha ser abençoado e você ser abençoado. Não? Então não podemos deixar as coisas do dia a dia ser motivo ou desculpa para não estar fazendo as coisas alinhadas como Deus quer. Aleluia? Eu e você, amado, precisa entender, não 90%, mas 100%, que Deus é o maior interessado que eu e você tenha sucesso aqui na terra. Porque muitas vezes não renovamos a mente pela palavra e comecemos a olhar para as coisas do Senhor e achar que Ele não tem nada para a minha vida. Não, assim, sabe, eu já estou tanto tempo na igreja e assim, eu acho que Deus tem alguma coisa, mas também não é extraordinário não. Quem disse a você? Para Jackson nascer foi 50 milhões de espermatozoides. E Deus disse, quem vai é Jackson. Porque eu tenho um plano na vida dele. Então você acha que é qualquer um. Os 49 milhões ficaram lá tentando. Ele disse, não, pode tentar, quem vai é ele. Aleluia. Quando eu e você entender, mano, que fomos escolhidos por Deus, não vamos olhar para as circunstâncias como se ela definisse aquilo que somos. Não vamos olhar para a barreira como se ela definisse que nós não conseguimos atravessar ela. Mas vamos olhar para a palavra e dizer, epa, eu fui escolhido, peraí. Deus formou as coisas só em sua palavra. Haja luz e houve luz. Separação de águas, fez tudo pelo poder da sua palavra. Ele podia e tinha poder de dizer, faça-se o homem. E o homem iria aparecer. Mas Deus escolheu fazer o homem das suas próprias mãos. Ele escolheu fazer perfeito, eu e você. Comece a se imaginar como a obra-prima do Senhor, como aquilo que mais tem importância para Deus. Ele fez tudo perfeito com as suas próprias mãos. Só que não bastando estar feito o boneco de barro, ele disse, eu vou dar uma meia vida ao homem. Não, ele disse, eu vou dar minha própria vida dentro do homem. Então você respira, não é qualquer ar. Você não está vivendo qualquer vida. Você respira a vida de Deus. Você tem a melhor criação feita pelo Pai. Você é imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Então você é importante, não, você é toda a importância que Deus tem é o ser humano. Então não deixa o inimigo roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. O que se deve alinhar para eu ter tudo que o Senhor tem para a minha vida? Só o coração. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que as pessoas estão falando, não importa minhas condições financeiras, não importa minha influência ministerial, não importa o que eu ache. Eu quero saber o que é que Deus diz ao meu respeito. Aí quando eu pego o que Deus diz ao meu respeito, diz, epa, eu não sou pouca coisa. Epa, eu não sou um acidente.
Ei, eu não vim para a terra por um acaso. Aí você começa a olhar quem você é. Eu sou tudo que Deus tem de melhor na vida. Se eu sou tudo que Deus tem de melhor, tem alguma coisa errada comigo, não com Deus. Aí é onde vamos olhar para dentro e dizer, opa, deixa eu alinhar o meu coração. Aí quando eu alinhar o meu coração, aí tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, quem vai começar a fazer é Ele, amado. Não vai precisar da nossa ajudinha. O que eu e você tem que fazer é alinhar o coração. O que eu e você tem que entender é que Deus é o maior interessado em que vimos cumprir o chamado que Ele mesmo determinou para nós. Aleluia. Nós precisamos de uma vez por toda, amado, deixar a nossa mente no lugar dela e dizer, alma aquieta, eu não sou um coitadinho, eu não sou pobre, eu não sou miserável, eu não deixa tu no teu canto. Aí agora eu vou começar para a palavra. Eu sou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, eu posso todas as coisas, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou próspero, eu sou abençoado, meu casamento é o melhor casamento, minha família é a família que Deus escolheu, meus filhos são os melhores filhos, os meus netos são os melhores netos. Aí você vai começar a se encher de fé, amado. Aí Deus vai ver que as tuas prioridades agora saindo do teu coração é aquilo que Ele quer ouvir, que está saindo da tua boca. Aí Ele diz, agora aquilo que você está esperando, por causa da atitude do teu coração, agora eu vou começar a manifestar. Aí Ele vai usar pessoas. Você está na igreja de Posto Boi, Ele vai usar a liderança de Posto Boi. Vai usar pastor Lucas para começar. Pastor Lucas é o anjo da igreja daqui. Deus vai falar, o pastor Lucas diz, olha para Jacques. Olha o coração dele. Assim, o pastor Lucas, rapaz, não tem nem percebido. Fazendo com Deus. Faz isso, faz isso. Só que não parem, pastor Lucas. Isso aí vai ser o começo para começar o chamado dele. Quantas pessoas conhecemos que saiu de Arco Verde? Um dos que saíram agora, que todos conhecem aqui, a maioria, Saulo. Pastor Saulo. Saulo era em Arco Verde, fazia faxina, trabalhava com a gente lá. Hoje é um dos pastores, é o pastor presidente lá de Paulista. Tem mais de 12 pastores abaixo dele. A igreja com mais de 1000 membros. Mas não foi o pastor de lá que levantou ele. Foi primeiro o anjo de cá. Quem licenciou ele foi o pastor Johnny. Quem ordenou ele foi o pastor Johnny. Começou a ensinar no Rema. Hoje ele está cumprindo, mas o pastor local é que te levanta. Então você pode olhar e a sua mente dizer, não, pastor Lucas me levanta e aí? Não, pastor Lucas vai ser o primeiro a ser usado por Deus para começar a promover aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Só que se nós não renovarmos a mente pela palavra, amado, vamos estar limitando e colocando Deus numa caixinha e dizendo como é que tem que ser. Não, como é que vai ser? Eu não sei quanto a você. Deus quer que nós vivamos vida bem aqui nessa terra. Por isso lá em Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se quiserdes. Se quiserdes, ou seja, te dá uma condição. Se quiserdes, Fábio, e me ouvirdes. Essa palavra não só eu ouvir aqui não. Essa palavra é se quiserdes e me obedecer. Comereis o melhor dessa terra. Amado, esse texto aqui ele é literal. Ele não é figurativo. Aqui não, aqui é figurativo, não, ele é literal. Ele está dizendo, ó, se você quiser e obedecer a minha palavra, eu vou dar para você comer o melhor dessa terra. Aqui é literal. Só que muitas vezes não estamos querendo obedecer a palavra. Deus está pronto, amado. Precisamos eu e você entender e se colocar com o nosso coração disponível para Deus, para Ele enxergar identificar onde está o nosso coração. Aí quando Ele ganhar o nosso coração, aí Ele diz, agora sim, eu tenho o coração dele. O coração dele não tem mais soberba, o coração dele não tem inveja, o coração dele não tem ciúme, o coração dele não tem maldade, o coração dele não tem rancor, o coração dele não tem malícia. Aí essas coisas que são obras da carne. O coração dele tem paixão por pessoas, tem amor por pessoas, tem um coração de servo. Amado, aí Deus encontra esse coração. Aí Ele diz, agora eu vou começar. Só que sabe o que é que acontece conosco?
Nosso coração está cheio dessas coisas. Uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma coisinha daqui. Deus, pronto, eu quero começar. Não, mas eu já quero pregar. Pode até estar pregando, mas diz, eu quero começar. Você quer dizer que já estiver pregando, Deus não começou ainda não? Não. Eu quero começar. Eu já estou tocando e Deus dizendo, eu quero começar. Daqui a pouco você vai tocar 5 anos. 5 anos. E vai tocar mais 5 anos. E nada vai estar acontecendo. Porque Deus está dizendo, ei, eu quero começar. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso, mano. Deus está dizendo que quer começar na minha e na tua vida, mano. Mas eu já estou fazendo performance. Eu já estou fazendo alguma coisa, performance. Os irmãos de Davi estavam fazendo alguma coisa, performance. Espera aí, como assim? Pela soberba, quando o irmão dele chegou lá para dar a comer a ele. Foi levar a comida, ele já julgou. O que é que tu vem fazer aqui? Deixando as ovelhas do nosso pai sozinha. Seu irresponsável. Deixa que ele estava sendo usado por Deus para ganhar aquela guerra. Aleluia. Você não está entendendo, amado. As pessoas vão dizer, o que é que tu está fazendo aqui? Deus está te usando para te promover e você nem sabe. Só está indo com o coração. Ele foi levar a comida porque era a obrigação dele. Aí ele encontrou o coração. Aí ele, o que é isso aí que está acontecendo? Aí ele com o coração cheio de fé, sem olhar o natural. Porque, amado, uma coisa é certa, se seu coração estiver alinhado com as coisas do Senhor, você vai ficar cheio de fé, cheio de ousadia, vai ser guiado por Deus, não vai olhar para as circunstâncias, e você vai abrir a boca como uma leoa, vai abrir a boca como um leão, e você vai enfrentar. Aquele exército estava sendo afrontado durante 40 dias, afrontado. Cadê? E o exército tinha uma aliança com Deus. O exército sabia que Deus estava com ele. Ou seja, já estava fazendo as coisas de Deus. Deus tinha levantado Saul, era o rei, era o protegido, era o escolhido do Senhor. Estavam sendo afrontado o exército do Deus vivo. Não era o exército do Deus morto. Só que os que já estavam fazendo as coisas, o que estava tocando, o que estava cantando, o que estava lutando, já estavam fazendo as coisas. Só que não estava com o coração alinhado. Aí vem Davi sem arma, sem nada, veio fazer o que estava na mão dele naquela hora, que era levar a comer para os irmãos. Eita Jesus, aleluia. Amado, não importa o que você está fazendo para o Senhor, se é de coração, dá pulos de alegria, se regozija, porque quem vai te galardoar é Ele. Não torna um culto desse normal. Não é um culto de terça-feira, eu vou, porque não torna as coisas do Senhor normais. Se eu fosse tornar esse culto normal aqui, era para eu estar aqui. Não. Aqui é como se estivesse aqui 1000 pessoas, o vigor que eu estou para pregar, a mesma coisa, amado. Porque eu estou pregando a palavra do Senhor, viva e eficaz. Não é uma palavra morta. Se ninguém receber aqui, eu estou recebendo, amado. Aquilo está no meu coração, que na Deus, a palavra falou comigo, e o Senhor me lembrou disso, eu vou tirar. E eu vou crescer, e eu vou cumprir o chamado na minha vida. Só que Deus não quer que pare em mim, Ele quer estender para todos nós. Quem é esse circunciso que vem enfrentar, ou seja, ele não diz eu, nem diz nós, ele diz que vem enfrentar o exército do Deus vivo. Ou seja, um circunciso era um homem que não tinha aliança com Deus, mas estava afrontando e ninguém tinha coragem, porque olhava para o natural. Se você olhar para o natural, você vai se limitar, vai se conformar com o que o posto do boi está apresentando a você. Aqui é o natural. Levante-se por dentro, diga: minha pátria celestial. Se Deus me colocou aqui em posto do boi, Ele tem um chamado na minha vida para ser cumprido, e Ele sabe e eu não sei ainda,
Mas eis-me aqui, Senhor, igual o louvor falou. Faças como queres. Tem minha vida em tuas mãos. Aí ele vê o coração, ele diz, pronto, sai de cena. E agora eu entro. Eita, glória a Deus, amado. Aleluia. Amado, Deus está cuidando de nós nessa noite, amado. Deus está cuidando de nós, colocando no braço. Eu vejo Ele colocando a gente no braço e dizendo, filhinho, não erra nisso, filhinho. Alinha teu coração, filho, só isso que eu quero. Eu tenho grandes coisas para a sua vida, filha. O que Ele quer de nós é só alinharmos o nosso coração. Porque o extraordinário quer fazer é Ele, amado. O ordinário podemos fazer. Oh Senhor, me perdoe. Como falei no começo, não é julgamento, não é apontando. Deus está hoje cuidando de nós, dizendo, ó, muda de direção, filho. Você errou até agora, mas eu enviei esse homem hoje de Arco Verde, esse pastor de Arco Verde, para alcançar o meio do teu coração. Se fosse palavra de mim mesmo, amado, eu ia falar aquilo que essas cadeiras aqui iam voar. Quem não gosta de um culto fervoroso? Rapaz, não teve nem pregação, porque meu amigo morreu foi grande. Fulano se abraçava com fulano. E rapaz, esse culto é bom e deve acontecer. Só que ele hoje não escolheu um culto como esse para acontecer isso. Ele escolheu um culto como esse para dizer, eu estou cuidando de você, filho. Alinha o teu coração, meus amados. Eu vou alinhar o meu coração. Para quando aparecer alguém afrontando o exército do Deus vivo, Deus vai ver o teu coração alinhado com Ele. Aí nada pode te parar. As pessoas vão dizer, oh, leva isso aqui. Aí ele vai colocar a armadura e diz, não, isso é natural, não dá, não é para mim. Olha, faz isso aqui, pega essa espada. É muito pesada, é natural, não é para mim. Aí Deus vai pegar e dizer, o que eu já tenho é o quê? O teu coração. Aí aquele coração cheio de fé diante de Deus, cheio de ousadia, ele diz, eu enfrento o exército. Tá louco? Tá louco? Vai ser muito, nós podemos ser chamados de louco ou de louca. Porque iremos fazer coisas que para o mundo é loucura. Luiz Marinho e Catiúcia, a semente que vocês têm plantado, com as ofertas que vocês têm mandado para a igreja, para muitos pode ser loucura. Só que Deus está computando porque está vendo o coração de vocês. Não é só uma cesta básica. Ei, Deus está vendo onde é que está saindo, na fonte do coração. Não é o valor, não é a quantidade, mas é a intenção do coração. Pode alguém ver, pode alguém saber, pode alguém dar tapinha, pode alguém elogiar, pode alguém dizer, rapaz, você já viu, pode ter o que tiver, mas vocês não querem nem saber disso, eu quero saber o que a gente quer dar. Aí essa atitude de coração é o que vai chamar a atenção de Deus. E aquilo que Ele tem para a vida de vocês, Ele diz que quer fazer cumprir sou eu. O ordinário vocês estão fazendo, que Ele mesmo capacita para fazer. Saúde, dando recursos, esse é ordinário, mas o extraordinário que quer fazer é Ele. Davi fazia o ordinário no dia a dia, mas quando ele foi conhecido por todo Israel, foi quando Deus levantou com o extraordinário. E se prepare, 2026, Catiúcia e Luiz Marinho, 2026 para vocês, algo grande vai acontecer, eu não sei em que esfera, mas algo grande está para explodir em 2026, e vocês, Posto do Boi e Arco Verde, vão testemunhar isso, falando pelo Espírito. O coração de vocês tem chamado a atenção de Deus. Continua com esse coração alinhado, não muda nada, no coração não. Algumas coisas, né, não é pecado, não é erros, coisinhas só para alinhar, mas o coração continua. E coisas grandes, o extraordinário vai vir, pum!
quem é esse Davi? Quem é esse garoto? Matou o gigante, como? Vai ser assim. Como? Porque Deus já está vendo o coração, ó. Eu trabalho com construção. Sou construtor. Uma das profissões, uma das coisas que eu trabalho, de fonte de renda que eu tenho. E eu costumo dizer isso aqui, eu acho que eu já até isso aqui. Para se construir uma casinha pequena, é rápido. Você pega uma casinha 7 por 10, você levanta daqui, 3 meses já está rebocada, tudo prontinho. Mas para fazer uma grande construção, 3 meses vai ser só a base. 3 meses é só fincando ferro, e as pessoas passam e dizem, não sai do canto não. Porque a estrutura grande para ser levantada tem que ter uma base forte. Porque quando a base forte vem, as pessoas vão dizer, numa casa diz, como foi essa casa? Como foi que fez? Então vai no espiritual a mesma coisa. Quando estourar, vão dizer como foi que fez. Você tem que ter uma estrutura para receber isso. Existe uma árvore chamada bambu da China, ou bambu chinês. Ela passa 5 anos só enraizando. 5 anos, ninguém vê nada. Acho que disseram que botaram uma sementezinha aí, cadê? 5 anos criando raízes, aprofundando raízes. Com 5 anos ela bota o olhinho de fora. Aleluia! Agora, as raízes que ela aprofundou, depois que ela sair, não tem ser humano, ninguém que consiga arrancar ela da terra. Pode vir com máquina, vai tentar arrancar, mas raiz tão profunda que a máquina não chega. Ainda que vai mexer em algumas coisas, mas não vai conseguir chegar na profundidade, porque foi bem alicerçada, foi bem enraizada. Amado, Deus trouxe hoje eu aqui para dizer a todos vocês, a mim também, o que Ele quer de nós é o nosso coração. Se Ele tem o nosso coração, iremos cantar essa música aí. Faças como queres. Fica de pé, igreja. Aleluia. Eu quero que você cante esse louvor. Se você cantou ele no começo, porque estava cumprindo o que o ministrante louvou aqui, o pessoal do grupo de música estava cantando. Aí eu digo agora a você, depois do que Deus começou a falar aqui hoje à noite, abra a tua boca e deixa vir do teu coração esse louvor. E Deus está ouvindo o teu coração. Nós estamos ouvindo a sua voz, mas Deus está ouvindo o teu coração. E aquilo que sai do teu coração e do meu coração irá subir como aroma suave para o Senhor. E vai entrar nas narinas de Deus um bom perfume. E se subiu nas narinas de Deus um bom perfume, Ele quer olhar de onde foi que veio essa fragrância. Aí quando Ele olha, ele diz, rapaz, que fragrância boa, de onde veio? Ele diz, eu tenho que guardar, então já veio de um lugar tão bom, deixa eu fazer agora o que eu quero. Fecha teus olhos e canta esse louvor.